Notícias locais e regionais. A informação em tempo real. Começa agora o Repórter Online Litoral. Muito bom dia para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A partir de agora você vai conferir as principais notícias da nossa região em mais uma edição do Repórter Online Litoral. Muito obrigado por nos permitir entrar na sua casa, no seu computador, no seu tablet, no seu celular. Você é nosso convidado a acompanhar aí as principais notícias do Litoral Norte. Sem perder muito tempo, vamos com imagens ao vivo de Cláudio Gomes nesta manhã de terça-feira, agora às 7h06. Olha só, imagens ali indo para a região norte da cidade, o trevo ali próximo ao antigo Fórum de Caraguatatuba, já em direção à cidade de Ubatuba. O tempo amanheceu com sol, ontem tivemos pancadas de chuva no período da tarde, mas o sol deve reaparecer hoje, daqui a pouco a gente traz também a previsão do tempo para todo o litoral norte. Vamos aos destaques desta edição de hoje. O governador participa de inauguração da delegacia e do novo fórum e anuncia tolerância zero na violência contra a mulher. Duplicação da SP-55 entre Caraguá e Ubatuba está em fase final de estudos, aponta governo do estado. Chefe do CDP de Caraguatatuba é exonerado após fuga de preso filmada por câmeras. Esse é o destaque de hoje. Heber de Carvalho, muito bom dia. Bom dia, Cássio. Bom dia aos nossos telespectadores do Jornal Repórter Online Litoral. O meu destaque é que uma moto elétrica adulterada, ela foi flagrada pela Polícia Rodoviária Federal lá na cidade de Ubatuba. Já já eu trago todos esses destaques e também o giro da polícia. Combinado, Elber. Daqui a pouco todas as informações ao vivo. E o seu destaque da política de hoje com Fernando Cuiú. Muito bom dia. Bom dia, Cássio Gomes. Bom dia, Elber de Carvalho. O destaque de hoje vai ser, claro, pela vinda do governador a Caraguatatuba. E a movimentação política, né? Com essa vinda do governador, daqui a pouco também todos os detalhes. E ao vivo uma entrevista com o gerente de operações da concessionária Tamoios, Fernando da Luz. Participe conosco do Jornal Repórter Online Litoral. Mande sua mensagem pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube. Se inscreve lá no nosso canal. Você pode participar também do nosso jornal mandando sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 12981511270. Terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025. O Jornal Repórter Online Litoral está no ar. 7h08, começamos mais uma edição do Repórter Online Litoral. A partir de agora até as 8h45 da manhã você vai conferir as principais notícias aqui da nossa região. O assunto, com certeza, principal do nosso jornal foi a visita do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que esteve ontem na cidade de Caraguatatuba, participou aí das inaugurações da nova Delegacia de Defesa da Mulher e também o novo fórum da cidade. A gente vai contar um pouquinho, vamos trazer os bastidores, como que foi a cerimônia, se a imprensa sofreu ou não sofreu para fazer a cobertura, enfim. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes. Bom dia novamente, Fernando Cuiú. Comemorou seu aniversário ontem, Fernando Cuiú? Conta pra gente. Olha, tem aquela musiquinha, né? Olha, vamos ficar em off, né? Mas tá, fiquei bem quieto ontem, fiquei resolvendo caiu uma segunda-feira, dia útil, né, nós que temos aí comércio, trabalhamos. Então, a comemoração foi mais aí, claro, né, desejando a todo mundo que me desejou ontem as felicitações, o meu muito obrigado, né, as muitas mensagens de carinho, né, e a gente vê quantos amigos a gente tem, quantas pessoas se preocupam com a gente, né, como a gente está. Mas ontem eu recebi muitas mensagens, só quero agradecer a Cássio, a todas as mensagens que me mandaram.
Isso aí, parabéns novamente, Fernando Cuiu. Cinquentou, né, Cuiu? Cinquentou. Como é que sente aí o cara que chega aos 50? Olha, na verdade não é nem os 50, Cássio, é o que você vive, né? Aliás, a nossa mente é a nossa idade. Então não adianta você ter 40, 30, e às vezes ter uma mente aí de pessoas que já não querem mais viver. Eu com meus 50 anos, eu me sinto cada dia melhor, me cuidando cada dia mais e, claro, né, viver bem. Não adianta você viver e, às vezes, ter, como eu falo, a pessoa só vive para contar dinheiro, Cássio, e não vive a vida. Eu, graças a Deus, né, eu vivo bem, trabalho todos os dias, que eu amo trabalhar, amo acordar cedo, amo estar aqui nesse jornal, amo estar no restaurante, amo estar em todos os locais onde eu trabalho. E, claro, a gente trabalha, né, de uma forma como que é aquela, olha, você está trabalhando? Sim, trabalho todos os dias, mas trabalho bem, me cuido bastante. Aliás, hoje, 11 horas da manhã, estou lá com o nosso personal Tarso, mandar um abraço a ele, né, vou estar na academia aqui na Iron, fazer um jabá aqui para a Iron Cross aqui do lado, e estarei lá. Então é se cuidar todos os dias, né, trabalhar também bem, fazer o que gosta, e é o que eu estou fazendo hoje na minha vida. É isso aí, 7 horas e 11 minutos, saúde também em primeiro lugar, né, Fernando Cuiu? Claro. Bom, vamos com as informações do trânsito nesta manhã de terça-feira. Movimento tranquilo por enquanto nas rodovias que cortam a região, liberando as imagens da concessionária Tamoios. Não está um tempo tão firme como no litoral norte, né? Como amanheceu no litoral norte ali no trecho de Planalto. Quilômetro 12,6 da rodovia dos Tamoios neste momento, vamos ao quilômetro 47. Ali próximo à região de Paraibuna, estou liberando aqui as imagens, se as câmeras permitirem para a gente. Vamos lá, agora sim. Né, quilômetro 47 ali, um pouquinho próximo ali, depois de Paraibuna, também está tudo tranquilo para quem segue viagem em direção a São José dos Campos ou também ao litoral norte. Vamos às câmeras de monitoramento do DR, essa é a rodovia Oswaldo Cruz, no trecho de São Luís do Paraitinga, sentido Ubatuba. Por enquanto também trânsito flui normalmente pela Oswaldo Cruz. Vamos ao trecho de Serra, está tudo tranquilo neste momento, pelo que observamos nas câmeras de monitoramento. Vamos a outro ponto aqui da SP-55, nós temos o trecho de Ubatuba, sentido Caraguá. Por enquanto, também tudo tranquilo. O movimento é maior, olha só agora, pegamos ao vivo aqui duas conversões aqui pela rodovia, perigosas, viu? Né? Um trecho ali que a gente tem, inclusive, riscos de muitos acidentes. Câmeras ao vivo é isso, ó. A gente quase pegou um acidente ali pela rodovia SP-55. Lembrando, mais uma vez, que pela SP-55 a gente tem dois trechos com maior lentidão ao longo do dia. Próximo entre Massaguaçu e Maranduba, em Ubatuba, por conta do problema da ponte. E entre a Enseada e a Praia das Cigarras, por conta das obras de contenção da encosta no trecho de Serrinha. Vamos a outro ponto da SP-55, a gente já vai para o trecho de São Sebastião, ali próximo o Guaicá, né? Quilômetro 136. Câmera de São Sebastião, sentido Bertioga. E já na chegada a Bertioga, a gente tem um trânsito mais intenso no sentido a própria cidade ali de Bertioga, tá? Ali a rotatória, o ônibus chegando nesse momento com trabalhadores, muitos trabalhadores já indo a caminho aí dos seus serviços, são informações atualizadas. Por falar em trânsito, pessoal, a gente vai trazer aqui um acidente que ocorreu ontem na rodovia Carvalho Pinto, inclusive a gente tem imagens. Um homem e uma mulher morreram após um acidente envolvendo dois carros e um caminhão na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos. Segundo a Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 9h15 da manhã, na altura do quilômetro 102 da rodovia. A polícia, o motorista do caminhão, relatou que o outro veículo envolvido no acidente estava no sentido contrário da pista quando perdeu o controle e invadiu o outro lado da rodovia. Olha só, gente, com a batida, o carro onde estavam as vítimas fatais, ele foi projetado contra o caminhão. O helicóptero Águia da Polícia Militar, inclusive, olha só, teve que ser acionado. Além das duas mortes, outras duas pessoas ficaram gravemente feridas. O motorista do caminhão teve aí
ferimentos leves. E outro caso que a gente traz que uma carreta acabou bloqueando parcialmente a ponte ali da Maranduba, mas aí no trecho ali do bairro. Temos imagens também, olha só. Tentou passar por uma ponte ali, não deu muito certo. Foi ontem de manhã nas proximidades da unidade de pronto atendimento à UPA, causando transtornos aí ao trânsito. De acordo com a GCM, o veículo transportava materiais da Sabesp e teve a passagem autorizada previamente pela regional, por se tratar de um serviço essencial. Após a travessia da carreta, o bloqueio para veículos pesados foi restabelecido conforme as restrições em vigor. Apesar da autorização pontual, o episódio reacendeu aí essa insatisfação de caminhoneiros que chegaram a realizar manifestações ali no local. A categoria reivindica uma solução definitiva para a situação da ponte, alegando prejuízos logísticos, risco de desabastecimento e a inviabilidade da rota alternativa indicada. As restrições foram impostas pelo DR e atualmente está proibida a circulação de carretas com mais de 23 toneladas. Acabou entalando ali a carreta, né? Bom, e o outro caso que a gente traz para vocês, também com imagens, é de um acidente registrado, né, envolvendo um ônibus do transporte coletivo. A gente vai mostrar imagens para você. Isso aconteceu na costa sul de São Sebastião. Olha só, o que aconteceu? Um carro, ele passou pelo ponto de ônibus e repentinamente ele deu ré. Aparentemente, esse motorista desse veículo estava embriagado. Para evitar a colisão com o veículo, o motorista fez um desvio e jogou o ônibus ali para cima do ponto de ônibus. O caso ocorreu no bairro de Camburi, na costa sul de São Sebastião. Ninguém ficou gravemente ferido, mas imagina o susto, né? Esse cidadão estava dirigindo o veículo, de repente deu ré ali no trecho de Camburi, que é um trecho até bastante sinuoso. E aí parou de repente e para evitar. E olha que tinha gente ali no ponto de ônibus, né, Fernando Cuyú? Né? Poderia ser uma tragédia, mas você imagina o que poderia acontecer. Para quem está vendo as imagens, né, cara? Todo mundo caindo aí do ponto de ônibus, graças a Deus não aconteceu nada demais de grave. Mas está a imprudência de um motorista, provavelmente embriagado, mas aí o motorista do ônibus também foi muito inteligente, mas ainda bem que não machucou ninguém, né, Cássio? É verdade. Bom, tá aí, os principais acidentes aqui de trânsito na nossa região. Vamos falar ainda sobre mobilidade, gente? E será que a duplicação da SP-55 entre Caraguá e Ubatuba vai sair do papel? Nossa reportagem, né, que esteve ontem na vinda do governador, participou aí de uma entrevista coletiva e nós fizemos aí um questionamento ao governador. Ele falou bem rápido sobre o assunto. A gente vai trazer um trecho e depois vamos liberar novamente aquelas imagens que estão circulando sobre como ficaria, né, a rodovia SP-55 nesse trecho duplicado entre Caraguá e Ubatuba. Mas vamos ouvir o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falando sobre o assunto. Com relação à duplicação Caraguá-Ubatuba, a gente segue fazendo o projeto, discutindo com alternativas para viabilizar. Já temos aí uma boa noção, projeto praticamente pronto, valor pronto, e agora a gente parte aí para tentar equacionar a questão da contratação, de maneira que em breve a gente possa estar iniciando essa obra. Do governador, falando sobre essa questão da duplicação da SP-55, e a gente vai liberar um vídeo que circula nas redes, que é até sobre essa duplicação. Como a gente tem dito, né, Fernando Cuyú, se seguir realmente o que está nesse projeto, é um projeto muito bonito, porém, terá que ter aí licenças ambientais, porque você tem trechos aí de viadutos, né, de passarelas, enfim, e tem também a questão aí de provavelmente desapropriações ao longo da rodovia, porque você tem residências, condomínios ali muito perto, né? Como é que se lança o projeto, Cássio? Até lindo de se ver, né? Mas como se lança o projeto se não há ainda as autorizações, né? Aí, caso não venha autorização, muda-se todo o projeto? Só para entender. Ah, mas é um projeto do governo do estado. Você acha que CETESB, esses órgãos ambientais que autorizam, que são ligados ao governo do estado, vão rejeitar? Acho que não. Talvez fazer um ou outro apontamento, mas a tendência é que liberem, sim. Né? E que vai ficar bonito, vai, né? Caso isso aconteça, né? Inclusive, ó, tem trechos que você corta por trás, né? Das praias.
E tem trechos de alargamento aí, ó, muito grandes, inclusive com viadutos, né? Ó, você observa, mas é aquilo que eu falei. Como foi no contorno norte e no contorno sul, a gente teve muitas desapropriações. E esse talvez tenha sido o momento mais delicado na relação com moradores aqui da região. Porque a desapropriação, muitas das vezes, né, o proprietário estima um valor e o governo do estado paga aquilo que é estabelecido pelo mercado imobiliário, né? Então, muita gente aceitou o acordo para desapropriação, mas muitas acabaram indo para a justiça para tentar reaver valores maiores. Mas ó, tem até trecho de túnel, né? Como você tem, por exemplo, nos contornos norte e sul. Aí, se ficar assim, tá bonito. Já não dá para duvidar, né? Para quem fez essa serra nossa, nova Serra da Tamoios, para quem não imaginava esses túneis, né? O que aconteceu, o que o deu, e hoje uma realidade, então vamos torcer para que isso aconteça e pode ter certeza que tudo que eles têm hoje de tecnologia vão fazer aí um acesso Caraguá-Ubatuba, uma duplicação maravilhosa. É isso aí. 7 horas e 21 minutos, tá aí, né? O governador disse que estão, né, em vias finais de elaboração do projeto para, então, depois realizar a questão dos orçamentos e provavelmente as licitações. Até a gente vai ter uma entrevista daqui a pouco com o representante da concessionária Tamoios, porque, se não me engano, a Tamoios realizaria o projeto executivo. E vamos ver se a Tamoios também vai entrar, né, nessa licitação para as obras e, posteriormente, para a concessão do trecho. Bom, vamos saber como é que fica a travessia de balsa para hoje. Vamos lá. Manhã de terça-feira com movimento pequeno por enquanto. A tendência é que para o final de semana a gente já tem um movimento muito maior, porque teoricamente a gente tem aí, já estamos chegando para o verão, para a alta temporada, e a tendência é que os turistas comecem a chegar, principalmente agora que as crianças estão de férias, né? Muitos devem passar aqui esse período de férias, Natal e Réveillon no litoral norte. 30 minutos é o tempo de espera em ambos os sentidos, por enquanto, são 3 embarcações operando, observamos um movimento maior do lado de São Sebastião em direção a Ilhabela, muita gente indo trabalhar, do lado de Ilhabela em relação aos veículos, por enquanto tá tudo tranquilo, tá certo? E agora chegou a hora da gente falar sobre a previsão do tempo. Ontem a gente teve uma pancada de chuva à tarde, ali, uma chuva intensa ali em alguns pontos, até tivemos alagamentos né, em bairros de Caraguatatuba principalmente. Aquela região ali de Pontal Santa Marina, Golfinhos, né, chegando próximo ao Morro do Algodão, algumas ruas alagadas, principalmente para quem circula ali pela rodovia SP-55, podia perceber sobre esses alagamentos. Mas depois, ao longo da noite, aí a água acabou escoando. As pancadas de chuva que vão começar a acontecer são aquelas chamadas típicas de verão, né? Então a gente tem um dia intenso aí de sol a pino, e aí no final da tarde aquelas pancadas de chuva. Para hoje tem probabilidade de chuva de 5%. A sensação térmica já agora, neste momento, já é de 27 graus. A temperatura máxima prevista para hoje em Caraguatatuba e na região é de 33 graus, a mínima de 22. Umidade relativa do ar de 75%. Essas foram as informações do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE de Cachoeira Paulista. Vamos chamar agora as ocorrências policiais. E se temos ocorrências policiais, nós chamamos ele novamente para a conversa. O Elber de Carvalho está ali na praia do Aruã, região central de Caraguatatuba. Conta para a gente as ocorrências policiais, Elber. Bom dia novamente. Antes, porém, Acácio, bom dia, 7 horas e 25 minutos. Tive que sair lá da beira da praia porque está muito quente
a sensação térmica é de quase 35 graus. Para vocês terem uma ideia, a gente conseguiu achar essa sombrinha aqui para poder fazer a nossa entrada com a polícia. Mas esse verão que começa no próximo domingo, oficialmente, promete aqui para o Litoral Norte. E a gente traz a informação da polícia agora, que a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, ela flagrou um jovem conduzindo uma scooter elétrica adulterada na Serra da Oswaldo Cruz, em Ubatuba. O condutor não possuía CNH e admitiu aos policiais ter desbloqueado o veículo, permitindo que atingisse até 80 km por hora. O que em um equipamento, para quem não entende, o que seria esse equipamento autopropelido? Segundo a resolução do CONTRAN, é o equipamento elétrico com motor próprio, cuja velocidade máxima é limitada a 32 km. Por ser de baixa velocidade, o equipamento não exige placa, CNH ou licenciamento. Mas atenção, se o veículo ultrapassar 32 km por hora, ele deixa de ser autopropelido e passa a ser classificado como veículo automotor. Nesse caso, passa a ser obrigatório a CNH, placa, licenciamento, capacete e demais equipamentos de segurança, o que ele não possuía lá nessa ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, nessa ocorrência de ontem, na cidade de Ubatuba. Agora, você imagina, Cássio, o cara descendo a serra ali da Oswaldo Cruz, sem capacete, a quase 80 km por hora. O que passa na cabeça de um ser humano, né? Colocar a própria vida em risco e a de outras pessoas. Vamos saber o que acontece mais no Giro da Polícia que nós preparamos para você. Com o aumento no fluxo de visitantes durante o verão e o período de férias, o Corpo de Bombeiros alerta sobre os riscos e as medidas de prevenções que devem ser adotadas pelos banhistas nas praias do litoral norte paulista. Dicas simples podem evitar incidentes comuns, com atenção especial às ocorrências de retorno e às áreas mais profundas. Abre aspas. As correntes de retorno continuam sendo a principal causa de afogamento fatais. Ocorrências que acontecem quando o banhista, sem conhecer o local, avança para áreas profundas, perde o contato com o fundo e é arrastado para o mar. Fecha aspas. Alertou o tenente-coronel Valdizar Nascimento, comandante do Grupamento de Bombeiros Marítimos do GBMAR. Neste ano, os bombeiros atuaram em mais de 2.400 salvamentos nas praias paulistas, o que reforça a importância das ações preventivas e da atuação integrada dos órgãos de segurança, como a Operação Praia Segura, iniciada no dia 1º de dezembro e que segue até o final de março, para reforçar a segurança dos turistas. Para reduzir riscos e garantir um dia de praia com segurança, é necessário respeitar sinais de risco, permanecer sempre próximo aos postos de guarda-vidas e redobrar a atenção com crianças e idosos. Abre aspas. Estar atento à sua localização e às dicas de segurança é o mais importante para que você esteja seguro para curtir o momento de lazer. Fecha aspas, completou o tenente-coronel. Também é importante evitar o consumo de bebida alcoólica para quem for entrar na água, não subir em costeiras ou pedras, não confiar em objetos flutuantes e priorizar sempre praias supervisionadas por profissionais treinados para atuar em situação de emergência. Segundo o balanço da corporação, neste ano foram registrados 70 mortes por afogamento no litoral norte de São Paulo. A atuação da Polícia Municipal de São Sebastião, com o apoio do Centro de Operações Integradas, o COI, resultou no sábado, dia 13, em prisões em flagrante relacionadas a casos de violência doméstica e tráfico de drogas em diferentes regiões do município. Na região central foram registradas 2 ocorrências de violência contra a mulher, uma no centro e outra no bairro São Francisco. Em ambos os casos, as equipes da Polícia Municipal atuaram de forma imediata após acionamento do COI. No bairro São Francisco,
a vítima relatou ter sido agredida fisicamente pelo companheiro dentro da residência. A Polícia Municipal realizou o atendimento no local, garantiu a segurança da vítima e conduziu o agressor à delegacia, onde a ocorrência foi registrada como violência doméstica. A mulher recebeu atendimento médico e o autor permaneceu à disposição da Justiça. Já no centro, outra ocorrência de violência doméstica envolveu agressões e ameaças e danos a pertences da vítima. Diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade física e psicológica da mulher, o agressor foi preso em flagrante e apresentado à autoridade policial para as providências legais cabíveis. Já na Costa Sul, no bairro Camburi, uma ação de patrulhamento preventivo da Polícia Municipal resultou na prisão em flagrante de um homem de 18 anos pelo crime de tráfico de drogas e na apreensão de um adolescente de 16 anos. Durante a ocorrência, foram localizadas porções de entorpecente e aparelhos celulares. O homem foi preso e o adolescente permanece custodiado, conforme determinação a legislação, para posterior apresentação ao Ministério Público. Durante a ocorrência foram apreendidas 31 porções de maconha e 24 porções de crack, além do aparelho de celulares deles, todos preparados de forma compatíveis para a comercialização. O caso também foi registrado na delegacia de São Sebastião. 7h31, tá aí as principais ocorrências do litoral norte aí com o giro do Elber de Carvalho. Mas ainda falando sobre segurança, sobre ocorrências, vocês lembram da fuga aí de um detento na semana passada no CDP de Caraguatatuba? Pois é, essa notícia provocou aí mudanças imediatas na direção do Centro de Detenção Provisória. Vamos até liberar imagens para vocês que nos acompanham para lembrar dessa fuga. A Polícia Penal do Estado confirmou a exoneração do chefe de departamento da unidade prisional. A decisão administrativa ocorre após a divulgação das imagens do circuito interno de segurança que expuseram a fragilidade na vigilância do local. O órgão informou ainda que foi aberta uma apuração rigorosa para investigar as circunstâncias da fuga e responsabilizar os envolvidos na falha de segurança. O fugitivo foi identificado como Mike Anthony Venâncio França. O caso ocorreu por volta das 5h30 da manhã. O detento, que possuía autorização para realizar trabalhos internos de limpeza na unidade, aproveitou o momento em que estava no setor de recebimento de mercadorias para escapar. O vídeo da ocorrência mostra uma ação rápida que durou menos de 2 minutos. Ele conseguiu abrir o cadeado da portinha aí utilizada para a entrada do chumbo, alimentos e itens enviados por familiares. Depois ele trocou de roupa no local e fugiu pela passagem estreita. Mike estava detido no CDP de Caraguatatuba desde 28 de fevereiro deste ano. Ele responde por um homicídio cometido em junho de 2023 na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Ele foi capturado na praia do Saco da Capela, em Ilhabela, onde trabalhava vendendo cocos. A prisão, olha só, Coil, só foi possível porque a mãe da vítima, insatisfeita com a demora na localização do suspeito, contratou um investigador particular que rastreou o paradeiro de Mike no litoral após quase 2 anos de buscas. As forças de segurança da região, incluindo a Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Polícia Civil, mantêm o cerco em todo o litoral norte para recapturar o foragido. Informações anônimas podem ser repassadas pelo Disque Denúncia ou 181. Mas eu acredito, viu, Fernando Coiu, que a queda do responsável pelo CDP tenha sido muito mais das imagens divulgadas do circuito interno do que propriamente a fuga do detento, porque essas imagens são imagens internas de circuito ali de responsabilidade do CDP. E essa imagem vazou, tanto para a imprensa como também para as redes sociais. Olha, vazou e, como se diz, causou a demissão aí do diretor aí do CDP de Caraguatatuba. Cássio, eu estou para lembrar aí quantas fugas tiveram no CDP, eu acho que... Poucas, né? Deve ser a segunda fuga no máximo, tem até os números, né? Mas da forma com que foi feita essa fuga.
E como foi divulgada, como você falou, causou aí, né? Aliás, está causando em diversas redes aí, em portais de notícias, né? Essas imagens estão sendo vinculadas, é claro. Quando se há isso, infelizmente aí acaba aí colocando, lógico, o diretor do CDP como evidência na situação. Ou seja, ele não é o culpado? Não, alguém não fiscalizou direito, né, Cássio? Então tá aí essa fuga e esse cidadão vai estar com certeza vendendo um queijinho, um camarãozinho aí na temporada em algum lugar, né? Já tem as imagens, vamos denunciar, né? Tem o número de disque denúncia, né? Então se você ver o cidadão, é só denunciar, mas ele gostou da praia, né, Cássio? Da última vez ele estava em Ilhabela e... Vendendo coco. Vendendo coco. Agora ele deve estar aí no Litoral Sul, em algum lugar ele vai estar aí trabalhando também. Mas vou falar um negócio para você, Fernando Cuiu. Acho que para facilitar e achar esse cidadão, vamos chamar novamente o investigador que já o encontrou e que foi contratado pela mãe, né? Porque por enquanto ninguém encontrou o cidadão. E lembrando bem, né, você imagina agora a indignação dos pais, né, dessa vítima. Sabendo dessa notícia. Sabendo dessa notícia lá em Franca. Então você imagina a indignação da família saber, né, que esse cidadão estava preso, né, não se sabe o porquê. Ela teve lá, a gente não sabe quais foram as situações, foi um assalto, foi uma vingança, o que foi, né, desse homicídio que ele cometeu lá em Franca, mas como estará a família, né? E a segurança da família, como está agora? Então a gente está preocupado na fuga e a família lá em Franca, como deve estar? É isso aí, 7h36, vamos continuar acompanhando o caso e esperamos que ele seja recapturado o quanto antes. Vamos fazer um breve intervalo, na sequência a gente volta com muitas informações para vocês e vamos falar, é claro, sobre a vinda do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve ontem em Caraguatatuba para a reinauguração da nova Delegacia da Mulher e também do novo fórum da cidade. Não saia daí, Repórter Online Litoral volta em instantes. Até já! Fala aí, churrasqueiros de plantão! É com muito prazer que eu apresento para vocês a Dom Bife Carnes Empório. O que era bom ficou muito melhor. Vem comigo! Aqui é o lugar certo para que não abre mão da qualidade. As carnes são selecionadas para garantir o sucesso do seu churrasco. Não é só churrasco não. Aqui também tem opções para o seu dia a dia, como frango a passarinho, carne moída, peixes e frutos do mar. E para facilitar a vida do churrasqueiro, a Dom Bife tem esses kits promocionais incríveis. Já vem tudo pronto para garantir o churrasco do seu fim de semana. Então já sabe, né? Passe aqui na Dom Bife e garanta a sua carne de respeito. Porque churrasco bom começa com carne boa. Calling for me. 7h38, estamos de volta com o Repórter Online Litoral. Lembrando que você pode participar do nosso jornal, mandando sua mensagem pelo WhatsApp, pelo Instagram e também pelo Facebook. E tem também, é claro, o YouTube. Olha, o WhatsApp, estamos liberando aí para você na tela, o nosso número, 12981511270. Tem também o Instagram, Facebook e YouTube. No YouTube é importante você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, até para você receber, né, a notificação assim que o nosso jornal começar. Vamos falar agora sobre educação, que a Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Educação, está com inscrições abertas para vagas em creches da rede municipal para o ano de 2026. O cadastro é voltado à manifestação de interesse de matrícula nas fases de berçário e maternal. O procedimento deve ser realizado pela internet e não possui prazo para encerramento. As famílias que tiverem dificuldade de acesso podem procurar a unidade escolar para receber o suporte na inscrição, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Para efetuar o cadastro,
é necessário informar dados como nome completo da criança, data de nascimento, número do cartão SUS, RG, CPF, endereço de residência, além de telefones de contato, entre outras informações. Além disso, é importante destacar que o preenchimento correto dos dados garante que a criança seja devidamente inserida na lista de interesse e possibilita à Secretaria de Educação organizar as futuras chamadas. Dado o recado, 7 horas e 40 minutos, participação dos internautas, Fernando Cuil. Daqui a pouco a gente vai fazer esse giro aí com o pessoal que está chegando aí pelas redes, mas nós recebemos um vídeo, olha que vídeo interessante, Fernando Cuil, está sendo até divulgado nas mídias, do internauta Fábio de Ilhabela, para falar de baleias. As baleias da espécie jubarte foram avistadas tanto em Ilhabela e Ubatuba. O registro foi feito aí por tripulantes de embarcações que realizam passeios pela região. Tradicionalmente, Cuil e nossos internautas, a temporada de baleias no litoral norte vai de maio a setembro. Nesse período, as jubartes migram para a costa brasileira, cruzam o nosso litoral norte em direção até Abrolhos, no sul da Bahia, em busca de águas mais quentes e rasas para acasalar, então, e dar à luz aí aos seus filhotes. Mas, segundo os pesquisadores, olha, baleias aqui na região no mês de dezembro é muito raro. E isso tudo é novo, pois as baleias nunca tinham ficado pela região por muito tempo. Mas é bonito de ver, né, Cuil? É lindo, maravilhoso. Você já chegou a ver uma baleia, Cássio? De perto, não. Eu já vi, uma baleia é maravilhosa e olha que coisa linda. É a natureza, né? A natureza maravilhosa e curtir com responsabilidade, a distância, manter a distância, motor desligado. Né? Olha, é muito mais maravilhoso. É isso aí. Tá aí a participação do nosso internauta, o Fábio de Ilhabela, que mandou mensagem pra gente, agora às 7 horas e 42 minutos. Pessoal que tá chegando aí no YouTube, Cuil, dá bom dia pro pessoal. Estão dando parabéns ainda para você? Estão dando parabéns ainda, mas o pessoal está preocupado, Cássio. Aliás, o pessoal está perguntando muito. A Cássio Gomes, o Elvio de Carvalho está, olha, todo dia perguntando qual é o canal de rádio que nós vamos estrear, aliás, né? Estrear em janeiro. Então, aguardem, mas a gente vai colocar aqui, durante a semana, uma enquetezinha. Eu vou pedir para o nosso âncora aqui, a Cássio, colocar algumas opções. Vamos ver se vocês vão acertar. Mas, claro, no começo de janeiro, a gente vai estar também já nas rádios. Então, vocês se preparem. É uma FM, é local e se preparem porque o jornal Repórter Online veio para fazer a diferença. É isso aí, projeto crescendo, né, Cuil? É o que a gente imaginava quando a gente fez, né, desenhou esse projeto. A gente queria um jornal diferenciado, né, trabalhando com imagens, né, com muita participação dos internautas, trazendo as principais notícias da nossa região. A gente falava até nas reuniões que fizemos antes do jornal estrear, né, Cuil? Informação e notícia a gente tem muita aqui no Litoral Norte. Então bastava a gente compilar essas informações, trazer, discutir, debater temas importantes nas cidades do Litoral Norte, trazer convidados, entrevistados, né, não só os políticos da região, mas também pessoas ligadas à sociedade civil organizada, pessoas que têm projetos bacanas, enfim. Esse era o nosso projeto inicial, que a gente começou transmitindo aí, como estamos fazendo nas principais redes, Instagram, Facebook e também no YouTube, mas a ideia é expandir, né? Levar a informação para todo o Litoral Norte. A importância, Cássio, e vale lembrar a todos, essa questão da imparcialidade. Aqui nesse jornal, já veio prefeito, ex-prefeito, né? Claro, sempre se respeitando e fazendo, é claro, suas defesas ou seus feitos. Então, essa é a importância da gente estar aqui, trazendo informação em tempo real, informação de qualidade, não desvirtuando, né, informações, não tendenciando informações, e é desta forma que o jornal Hall Repórter Online vai trabalhar sempre. Aonde a gente quer estar? Sim, a gente está no local onde nós queremos, onde nós podemos fazer a nossa pauta. E é para isso que a gente está aqui, para trazer informação para você de todo o nosso litoral, de toda a nossa região, né? E você também pode participar sempre com a gente, trazendo para a gente vídeos, filmar ele da forma horizontal, né? No máximo de 30 segundos, pegar as imagens, mandar para a gente vai estar divulgando essas imagens, trazendo a notícia e as denúncias que você quer fazer no nosso jornal. Afinal, quem faz esse jornal acontecer é você, internauta. Então,
como é que está a situação da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, quer falar de determinado tema, mande para a gente, mande sugestões. Inclusive, né, até a gente agenda aí uma participação do Elber, que é o nosso repórter aí que está nas ruas do Litoral Norte, né, para trazer aí aquilo que você está reivindicando, reclamando, tá certo? Só participar e mandar para a gente. Se quiser mandar pelo WhatsApp, é o jeito mais fácil, é o 12981511270. Fernando Cuiú, chegou para a gente aqui uma nota de repúdio que a Secretaria de Esportes de Ilhabela fez em relação a um acontecimento do último final de semana. Foi, né, o que eles entendem como atos de vandalismo e violência ocorridos no dia 13, durante a final do jogo realizado de futsal entre Bem Bolado e Estaleiro, no PEI da Barra Velha. Atitudes como o quebra-quebra registrado após a partida são inaceitáveis, diz a nota, e vão totalmente contra os princípios do esporte, que deve ser um espaço de convivência, respeito, disciplina e promoção da cidadania. A prática esportiva não pode, diz a nota, em hipótese alguma, ser associada à violência ou à depredação de patrimônio público. A Secretaria de Esportes reforça que não compactua com esse tipo de comportamento e informa que todas as medidas cabíveis serão tomadas em conjunto com os órgãos competentes para a apuração dos fatos e responsabilização dos envolvidos. A nota é finalizada dizendo o seguinte: seguiremos trabalhando para que os eventos esportivos em nosso município ocorram de forma segura, organizada e respeitosa, preservando o esporte como instrumento de integração social e bem-estar para toda a população. Foi um quebra-quebra generalizado, foi uma disputa nos pênaltis, mas aí a gente teve aí uns entreveros entre jogadores, familiares, invasão de quadra, enfim. Então foi um quebra-quebra total nessa final do campeonato de futsal no município de Ilhabela. Sabe o que tem que fazer, Iacassi? Punições, né? Punições, mas como faz em Caraguá? Caraguá tem punições. Existia muito isso aqui em Caraguá, agressões a árbitros, quebra-quebra, pancadaria. Olha, era uma guerra ao invés de levar o esporte ao esporte como se deve. Né? E Caraguá começou a punir. Hoje aí temos jogadores que não podem mais entrar em campo, não pode participar hoje de da área técnica ali, como treinador, nada. Tem que se punir, tem que se afastar, porque o que ele mais gosta, o que é jogar, não é? Tira ele do futebol, 1 ano de punição, 6 meses, 2 anos, tira do futebol, vai aprender. Dessa forma ele aprende. Agora, qual é a forma de, vou dar uma multa pro time? Não. Pega os envolvidos, quem foi envolvido, tem todas as filmagens. Afasta o jogador por 1, 2 anos, até ele aprender a saber que esporte é esporte, não é pancadaria. Quer pancadaria? Faz o MMA lá em Ilhabela, coloca para brigar, né, dentro das regras e acabou. Agora, ir para o esporte, para o futebol, para uma final, levar familiares, filhos, crianças, todos lá assistindo, e entrar numa pancadaria num campeonato aí municipal, ridículo, tem que ser punido, né? Tira aí 1 ano, 2 anos, o que for previsto lá nos artigos do esporte de Ilhabela. Mas tem que se tirar esses jogadores, porque não é ali que eles devem estar brigando, saindo na pancada. Para quê? Né? Qual é o motivo de tudo isso aí? Perdeu, Acácio, não tem conversa, acabou. Tem que acertar, né? Aceitar quando há a derrota. Tem uma frase que eu vou puxar daqui a pouco aqui, Acácio, até do falecido China, pai do Chininha, do Vadi, né? Que ele dizia, né? Ela tinha uma escrita lá no Ginásio de Esportes, já vai chegar aqui pra gente, vou pedir para algum familiar do China mandar, mas ele dizia algo assim que, antes de tudo, você tem que saber reconhecer a derrota. Muitas dessas pessoas que entram no esporte não sabem o que é isso. É isso aí. 7h48. Vamos agora falar, então, sobre a vinda do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao município de Caraguatatuba. E ontem nossa equipe acabou acompanhando aí a visita, a entrega da reinauguração da Delegacia de Defesa da Mulher de Caraguatatuba e na sequência do novo fórum. Ontem um evento bastante cheio, muitos políticos da região, os 4 prefeitos do Litoral Norte presentes, né? A gente teve aí Flávia Pascoal, Reinaldinho de São Sebastião, Toninho Colucci de Ilhabela e, é claro, o anfitrião, o prefeito Matheus de Caraguatatuba. Vários vereadores das 4 cidades, né? Vi bastante vereadores de Ilhabela e também do município de Caraguatatuba, praticamente todos. E, né, a gente teve também aquelas conversas de bastidores, né? André do Prado presente, né, Fernando Cuiú, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ultimamente ele tem participado praticamente de todos os eventos junto com o governador de São Paulo,
talvez seja um indicativo aí de que ele seja um pretenso pré-candidato ao governo do estado, caso Tarcísio de Freitas aceite o desafio aí de vir a candidato à presidência da República, enfim. Então, muitas autoridades policiais, militares e também autoridades políticas ontem na vinda do governador. Cássio, acho que essa saída do Tarcísio de Freitas a presidente da República já se caiu por terra. Ontem, para quem acompanhou e acompanha as TVs abertas, teve uma entrevista ontem, inclusive, depois para rebater até a ida do Lula com a Janja na SBT e gerado toda aquela polêmica. Zezé de Camargo falando que não ia mais participar, era para tirar as imagens dele do final do ano do SBT. Teve Flávio Bolsonaro lá ontem, né? Eu acho que, olha, aqui nós somos uma rede aberta. Colocaram o Lula, depois colocaram o Flávio Bolsonaro, que se lançou ontem pré-candidato à presidência da República. Com isso, Tarcísio, claro, não vai sair aí para disputar também, até porque racharia os votos, que são votos do mesmo guarda-chuva, a gente fala. Então, Tarcísio de Freitas, com certeza, deve ficar aí como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, com muita vantagem sobre outros pré-candidatos. E olha lá, hein, Cássio, o seu vice-governador pode ser André do Prado. Mas e aí, Felício Ramute, como que fica nessa história? Pode vir ao Senado, né? Comenta-se que ele possa disputar o Senado Federal, mas enfim. Acredito eu, Fernando Cuiu, que o Flávio Bolsonaro não é uma unanimidade no grupo que apoiou o ex-presidente Bolsonaro. Então, muitos dizem que o favorito aí seria Tarcísio de Freitas ou a própria Michele Bolsonaro. Olha, seria até nos percentuais apresentados hoje já, né, nos estudos que fizeram nas estimativas. Michele, acho que se não me engano, pontua 2 ou 3 pontos acima do Flávio Bolsonaro. Mas a Cássio disse que quando o capitão fala, todo mundo baixa a orelha, então eu acredito que realmente o pré-candidato seria Flávio Bolsonaro. Vamos aguardar. Bom, então, como eu disse, ontem nós tivemos a entrega da Delegacia de Defesa da Mulher de Caraguatatuba e o novo Fórum da Cidade no bairro do Indaiá. Os eventos contaram aí com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também de secretários de Estado. Nós vamos trazer uma reportagem completa sobre essa inauguração e sobre uma fala aí do governador, principalmente em relação à questão das mulheres. Vamos acompanhar agora o VT. Com 2 entregas em Caraguatatuba nesta segunda-feira, dia 15, o governo de São Paulo reforçou a estrutura do judiciário e o atendimento e proteção às mulheres no litoral norte. Durante a passagem pela região, o governador Tarcísio de Freitas reinaugurou a Delegacia de Defesa da Mulher, a DDM, e entregou as novas instalações do Fórum do município. O governador Tarcísio de Freitas chegou à cidade de helicóptero, sendo recepcionado no Campo do 15 pelo prefeito de Caraguatatuba, Matheus Silva. Com investimento de R$ 2.700.000, a unidade da DDM passou por reforma e ampliação. O espaço ganhou instalações modernas e se tornou mais acessível para receber pessoas com mobilidade reduzida. Durante as obras, o público estava sendo atendido em um prédio no bairro do Sumaré. A cerimônia contou com os secretários de Estado Adriana Liporoni, Políticas para a Mulher, Oswaldo Nico Gonçalves, Segurança Pública, Fábio Prieto, Justiça e Cidadania, dos prefeitos do Litoral Norte e com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, entre outras autoridades. O efetivo de policiais que atuam nas delegacias especializadas da mulher na região também foi ampliado na gestão. São 29 agentes a mais, sendo 10 investigadores e 19 escrivães. Pela Polícia Militar ainda há um suporte da Cabine Lilás, um serviço especializado de atendimento voltado às vítimas de violência doméstica e famílias aos 39 municípios da comarca do policiamento do DEINTER 1. Desde a sua implantação em junho deste ano, mais de 1.000 vítimas já foram orientadas sobre como obter os seus direitos, receber assistência médica e social e como se proteger do agressor naquele momento. E tem uma chaga nessa questão da estatística, nessa questão do dia a dia, do cotidiano, nessa questão da nossa sociedade, que é a violência contra a mulher. E essa nos fere muito. Porque a gente tem conseguido reduzir todos os indicadores e a gente ainda tem um desafio, uma luta
contra os indicadores de estupro, contra os indicadores de feminicídio. Crimes complexos, porque surpreende muitas vezes pela crueldade, pela falta de compaixão, porque normalmente quem comete esses crimes são pessoas próximas, são pessoas que convivem dentro de casa, são aquelas pessoas que você nunca esperaria. É o companheiro, é o marido, é o namorado, pessoas que muitas vezes não conseguem lidar com as suas próprias frustrações. Isso mostra uma sociedade doente, uma sociedade que precisa de ajuda. Pessoas que não sabem conviver com o não, pessoas que não sabem viver com o término de um relacionamento. E aí a gente vê o tamanho do desafio, porque são pessoas que entram na casa da vítima, são pessoas do convívio da vítima, às vezes a vítima não está esperando, e ela é pega de surpresa. E é por isso que a gente tem que trabalhar muito mais para resolver esse problema. A cerimônia de entrega das novas instalações do Fórum da Comarca de Caraguatatuba oficializou também a instalação da 2ª Vara Criminal e da Unidade do Processamento Judicial Civil, ampliando a capacidade de atendimento e fortalecendo a prestação dos serviços à população. O novo prédio foi projetado para oferecer um ambiente moderno, funcional e preparado para atender as demandas crescentes da justiça no município. A estrutura abriga 5 varas e contempla todos os setores essenciais ao funcionamento do sistema da justiça, incluindo espaços destinados ao Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, equipes de atendimento psicossocial, além de áreas específicas para a OAB e um posto bancário. A construção do novo fórum foi conduzida pela Secretaria de Justiça e Cidadania, responsável pelos processos licitatórios e por acompanhar a obra desde o início até a sua conclusão. O trabalho inclui a realização das 2 licitações necessárias, a fiscalização técnica das etapas de execução e articulação institucional para assegurar que a entrega atendesse plenamente às necessidades do judiciário e da população. 7h57, tá aí a vinda do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi primeiro ali na DDM, que por sinal ficou muito bonita, nova delegacia da mulher de Caraguatatuba, e o novo fórum também, uma engenharia diferente. Mas vamos fazer um adendo, Fernando Cuyú. Ontem o ar-condicionado não estava 100% funcionando no novo fórum. Na verdade, onde foi a cerimônia, o pessoal passou um calor, e que foi ali na sala do júri, né? A cerimônia que teve a presença do governador, do presidente do Tribunal de Justiça, além de outras autoridades. Mas o pessoal passou um calor tremendo, porque o sistema de ar-condicionado ainda não foi totalmente instalado no novo fórum. Mas a gente já percebeu ali a felicidade de alguns funcionários que trabalhavam no antigo fórum ali no Sumaré, que estavam em condições precárias, então estavam contentes ali de estar no novo prédio. Mas ar-condicionado num prédio litorâneo é de vital importância, né? Aliás, mandar um beijo a todos os funcionários, né, do Fórum de Caraguatatuba, pessoas muito conhecidas, Gaciel, a Marcinha, a Nelma, a Simoni também. Olha, tem uma galera ali, aliás, pessoas que estão aí há algumas décadas já no Fórum ali de Caraguá, e claro, merecidamente, nesse novo prédio, com mais espaço, estacionamento. Infelizmente o ar não funcionou ainda, Cássio, mas devem arrumar, até porque, meu amigo, você que é responsável pelo ar, cuidado, hein? Os juízes estão aí de plantão. Nossa, e aí até houve o comentário, será que os promotores e juízes vão pedir ar-condicionado para os prefeitos da região? Aí a gente até comentou, juiz pedindo ar-condicionado, ou você entrega ou depois você vai para a mira de juiz, né? Então tá aí. Bom, é isso. Essa é a vinda do governador de São Paulo, né? Muito movimentado aqui em Caraguatatuba ontem, com vários políticos, várias autoridades. E é aquela coisa também dos prefeitos estarem mais próximos do governador neste momento, né, de virada de ano, de início de segundo ano de gestão, principalmente para pedir aí verbas estaduais. É isso que eu ia comentar agora, Cássio. E o chapéu do Papai Noel, passou ou não passou? Ah, pedidos foram de montes, né? Então, porque estava lá o prefeito Toninho Colucci, a prefeita Flávia Pascoal, o prefeito Reinaldinho, o prefeito Matheus, alguns outros prefeitos da região também, se eu não me engano, estava o prefeito Jambeiro, não sei se a prefeita Elô estava de Paraibuna, a Cássio estava lá, pode falar? Não, a prefeita Elô não estava. Então, mas diversos prefeitos aí,
Parece que o chapéu do Papai Noel passou, agora encheu o chapéu do Papai Noel ou não, Acácio? Aí nós vamos saber, porque os investimentos têm que chegar ao litoral e, claro, com essa vinda do governador, os prefeitos já aproveitam ali, chamam de canto, chamam na salinha, vão bater um papo e vamos ajudar o litoral. Aliás, o litoral precisa de mais investimentos e o governador Tarcísio, que faz um governo aí maravilhoso para o estado de São Paulo, aliás, um dos governadores mais bem avaliados do Brasil, está em São Paulo. Então é claro que o Litoral Norte está aí à espera, claro, de mais emendas aí para o ano de 2026. 8 horas em ponto. Vamos fazer um breve intervalo. Na sequência a gente volta. Tem uma super entrevista aqui com o gerente, né, da concessionária Tamoios, gerente de operação, o Fernando Luz. Vai bater um papo com a gente. Não saia daí, Repórter Online Litoral volta em instantes. Até já. Fala aí, churrasqueiros de plantão! É com muito prazer que eu apresento para vocês a Dom Bife Carnes Empório. O que era bom ficou muito melhor. Vem comigo! Aqui é o lugar certo para que não abre mão da qualidade. As carnes são selecionadas para garantir o sucesso do seu churrasco. Não é só churrasco não. Aqui também tem opções para o seu dia a dia, como frango a passarinho, carne moída, peixes e frutos do mar. E para facilitar a vida do churrasqueiro, a Dom Bife tem esses kits promocionais incríveis. Já vem tudo pronto para garantir o churrasco do seu fim de semana. Então já sabe, né? Passa aqui na Dom Bife e garanta a sua carne de respeito. Porque churrasco bom começa com carne boa. Estamos de volta, 8 horas e 2 minutos, e agora vamos chamar o nosso momento entrevista. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Fernando Luz, que é gerente de operações da concessionária Tamoios. Fernando, muito obrigado por você ter aceito aí nosso convite para estarmos aqui batendo um papinho aí sobre os trabalhos da concessionária Tamoios. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cássio, bom dia, Cuiu, todos que estão nos ouvindo e nos assistindo também, né? Parabéns pela casa, pelo programa. E a concessionária está aqui para a gente falar um pouquinho sobre verão, sobre fluxo, sobre passeio, né? E a primeira pergunta que eu ia te fazer, né? A Operação Verão está chegando, né? A alta temporada, efetivamente o verão começa aí no próximo final de semana, mas como é que estão os preparativos da concessionária em relação à Operação Verão 2025-2026? Bacana a gente falar sobre isso, né? Então a gente já viu um movimento bastante intenso agora no feriado do dia 20, né? De novembro. A semana seguinte também foi de bastante fluxo nas nossas rodovias. E a concessionária já vem fazendo um preparativo aí, já na metade do ano a gente começa os trabalhos, pensar na Operação Verão, como que isso acontece, as contratações extras, né? Basicamente na operação a gente tem aí mais de 20 pessoas que a gente contratou, né, para essa temporada. Elas vão até o finalzinho de fevereiro, início de março ali, né, passando o carnaval. A gente sabe que as pessoas ainda aproveitam um pouco, né, esse período quente. Teremos guinchos a mais, né, isso é um serviço importante, né, afinal todo mundo, né, planeja sua viagem, né, sai e mas quer não faz chegar a revisão do carro. Mas às vezes, né, aquela revisão fica devendo. Então fica a dica, né, Cássio, fica a dica aí já para fazer manutenção preventiva. Mas a gente está preparado. Você falou que tem um aumento no efetivo também de recursos humanos, viaturas. Como é que vocês fazem essas contratações? São periódicas e só para a temporada ou acaba que depois esses funcionários acabam ficando aí no quadro de funcionários da concessionária? É uma oportunidade, né? Assim como vários setores, né, da economia,
se preparam aí para essa temporada. A gente vê a rede hoteleira, essa parte, todo mundo que se movimenta do turismo, né? Nossa região aqui de praia já é um tanto conhecido e é uma oportunidade. Em princípio, é um contrato aí de aproximadamente 90 dias, mas sempre há uma oportunidade de ganhar espaço, né? E se estabelecer aí, fincar a pé, a gente diz, né? na concessionária. Há oportunidade, sim. Né? Então, começa por aqui, né? Fazendo um bom trabalho, quem sabe. Operações, teremos operações descida, subida, qual que é a programação? A gente sabe que o fluxo é bastante aumentado e às vezes existe uma concentração bastante grande, né? Aquela pessoal que deseja descer, né? A gente vê no dia a dia já é um fluxo bastante intenso na nossa própria região aqui, né? São José, Taubaté, Pinda, Jacareí, então existe um movimento bastante alto desse pessoal, mas muita gente vai vir de fora. Então, assim, se houver uma concentração de horários, a gente possivelmente vai ter filas da descida da serra. A gente viu isso no feriado do dia 20, lá na quinta-feira, especialmente no período da manhã, até umas 16 horas, a gente teve a serra aí congestionada, enfim, né? O pessoal que descia aqui por causa de uma concentração. Agora, para o Natal e Ano Novo, a gente espera que esse fluxo ele seja um pouco dissipado. Afinal, ainda tem aquelas pessoas que passam o Natal com a família, interior. Dia 26 é um dia que a gente espera ter um movimento alto, né? Então, passou o Natal, o pessoal falou, agora eu vou descer, né? Agora eu vou descer. Então, a sexta-feira a gente espera realmente que seja um dia bastante movimentado, assim como um sábado de manhã. Como é que é essa integração, Fernando, entre vocês da concessionária e as outras forças de segurança, né? Porque a gente tem também o trabalho da Polícia Militar Rodoviária, embora seja uma concessão para Tamoios, tem o trecho que é administrado aí pela Polícia Militar Rodoviária. Como é que é essa integração com as prefeituras, até, por exemplo, Caraguá, na chegada aqui ao litoral, como é feita essa integração? A gente está num momento muito bom, temos um relacionamento bastante aberto, intenso e necessário. O policiamento rodoviário, né, militar aqui é excelente, né? Até mandar um abraço já para o Capitão Birrer, né, super parceiro da gente. Administra toda a região aqui. Falando com ele estava comentando que tem aí um reforço no efetivo de 70 homens, né, 70 policiais aqui na região. Claro que isso envolve, né, o policiamento de área, envolve o policiamento viário, mas ele vai receber motocicletas, enfim. Então, a gente faz todo um preparativo. Já no mês de novembro, a gente fez uma reunião bastante grande na concessionária, envolvendo Defesa Civil, envolvendo setor de trânsito de Caraguá, São Sebastião, policiamento, bombeiro, enfim, várias instituições, a fim de estreitar esses relacionamentos, a gente ter olhar no olho das pessoas, ter o contato, enfim. Então, eu digo para vocês que a gente está num momento excelente. Conheço todas as pessoas aqui que fazem a gestão de tráfego, segurança viária. Então, numa oportunidade, numa necessidade, a gente tem um contato rápido para tudo fluir da melhor forma possível. Ô, Fernando, considerando que a gente tem os túneis e tem os contornos, né? E a gente sempre tem falado aqui dos recados da concessionária para as chamadas manutenções, principalmente desses túneis. Então, eu tenho duas perguntas para você. Por ser alta temporada, essas manutenções, elas diminuem? E por que tem que ser feitas essas manutenções nos túneis? Muita gente pergunta, né? Legal, obrigado pela pergunta. As manutenções, elas cessam, né? Então, assim, essa semana é a última semana de manutenção preventiva ou corretiva, aquela manutenção desenhada, programada pela concessionária. Então, vai até essa quinta-feira, a gente está com manutenção, a gente chama ampliação principal, que é a Serra Nova. É um complexo bastante grande, são 14 túneis aqui na nossa região que a concessionária administra, né, os túneis dos contornos e o túnel da Serra Nova. Então, semana sim a gente faz a ampliação principal, na outra semana a gente trabalha na manutenção dos contornos, como foi na semana passada, mas o nosso desenho é agora até o dia 18, então a gente faz, a não ser que tenha algo extremamente importante que a gente tenha que entrar, mas senão a gente só volta a fechar a serra ou contorno lá no dia 6, na terça-feira, porque ainda a gente tem um fluxo aí residual na segunda-feira. Por que fechamos a serra? Por que fazemos as manutenções? A gente tem mais de 26 mil ativos, mais de 26 mil equipamentos que devem ser feitas as manutenções corriqueiras. Então, para dar conta de todo esse parque,
A gente tem um calendário já de 52 semanas desenhado, onde que a gente fecha, desce equipamento, desliga. A gente está inserido numa região de mata, uma região úmida, né? Então existe muito aracnídeo, muita aranha, né? Teia de aranha lá na câmera, eu tenho que limpar, eu tenho que descer um ventilador, eu tenho que ligar, testar, baixar uma cancela. Então, assim, são muitos equipamentos para que tudo isso funcione da melhor forma possível. A gente não para com as manutenções. Então, assim, quando é que a segurança aparece? Quando ela falha. Então, assim, se deu tudo certo, às vezes as pessoas não enxergam. Então, hoje, se acontecer um incêndio dentro do túnel, que foi até um caso recente de um veículo. Foi um caso recente. A gente teve outubro, teve novembro e já teve dezembro. Então, todo mês aí a gente está tendo um evento, né? E às vezes é carro, às vezes é caminhão, é pane elétrica ou pane mecânica. E tem acontecido com muita frequência na subida da serra. Afinal, a gente já tem uma pista ascendente, né? Então esforça um pouco mais o veículo e aí aquela questão que a gente falou, né? Às vezes uma falta de manutenção, alguma coisa ali que deu errado, incendiou. O próprio usuário pode iniciar um combate a incêndio, né? Usando o sistema de hidrante, extintores, mas a concessionária tem capacidade, os túneis têm tecnologia. Em menos de 10 segundos, o nosso operador lá na central de controle consegue interpretar esse evento, porque já detectou uma variação de temperatura, porque já detectou um veículo parado e a gente envia o recurso para atender esse usuário. Seu xará, Fernando. Meu xará, Fernando Luz, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Obrigado. Repórter Online, né, que você venha muitas vezes aqui, quando quiser, trazer informações e explicações à população, aqueles que usam aí, né, dessa nossa rodovia Tamoios, né, que tem aí a concessão de vocês, e você faz aí a gerência de operações. Quero perguntar a você, hoje nós temos, né, e essa pergunta é diária aqui, né, nós temos um sistema de Wi-Fi, que é da concessionária, ele não funciona muito bem, mas ali quando a gente chega do pedágio, do último pedágio para quem vem de São José para Caraguá, em diante, né, e a gente pega aquela região ali, para quem não conhece, do Espigão, depois ele tem a Ponte 4, e assim vem a entrada do Pozual, descendo a serra, praticamente os celulares não funcionam. Já não tem um estudo de fazer uma parceria com essas empresas que fazem prestação, né, com suas torres de celular, né, porque se vocês têm a detenção da área, vocês teriam que fazer um convênio, né, uma locação para que ele instalasse torres. Não há aí uma discussão para que se faça isso, até porque para essas pessoas não ficarem, né, sem seus aparelhos ligados nesse trecho aí de serra? Perfeito, Cuyo. Essa pergunta, eu estou recente aqui na concessionária, estou desde março aproximadamente, mas dessa minha estadia para cá eu já vi subirem pelo menos 3 torres nessa região de serra. Então, assim, hoje eu acho que já tem umas 4 torres aí, é um serviço terceirizado, é uma torreira, né, concessionária. Como que funciona o sistema? É a faixa de domínio, né? O que seria uma faixa de domínio? Você tem o leito rodoviário e existe uma margem ali, 15, 20, 30 metros, depende da região, e onde que pode ser feita uma cessão, um contrato aí para que as torreiras instalem essa torre e comercialize essa estrutura para que as operadoras de telefonia vendam, né, enfim, ofereçam esse serviço. Então, sim, nesses últimos meses já foram instaladas aí 3 torres, melhorou bastante o sinal de celular. Então, assim, para quem tá rodando, eu acho que já sente um pouco a diferença. A concessionária, você falou um pouquinho de Wi-Fi, a concessionária tem os postes de Wi-Fi, né? Os postes ao longo da rodovia, e esse Wi-Fi, como é que ele funciona? Ele funciona não móvel, mas estático, num caso de emergência, e você não tenha os dados móveis do celular, é um dado patrocinado, né? Então ele vai ali, vai ver o sinal de Wi-Fi no celular e ele consegue acionar um recurso ali, um SOS, né? E conversar direto com o nosso operador. Agora mais uma pergunta, Cássio, não polemizando, mas eu acredito que, né, até para informar a concessionária através do Fernando Luz, que é uma pessoa maravilhosa, muito respeitosa, inclusive, atendendo aí nosso pedido de entrevista, explicando aqui bem para vocês tudo sobre a Operação Verão, como a Cássio falou, como vai ser o uso da rodovia. Mas nós temos aqui, não posso falar em patrimônio cultural que se tinha em Caraguá. Não sei se você chegou até você. Na subida da serra, antigamente nós tínhamos os famosos bananeiros. Eles vendiam aquela bananinha a ouro e muita gente que ia subir a serra comprava essa bananinha. Quando houve a concessão, né, o domínio da rodovia da concessionária Tamoios, né, houve aí toda aquela parte ali que faz o guarda-reio
e tirou-se, né, esse pessoal que ganhava ali o seu final de semana para alimentar o seu familiar, e até porque era um patrimônio da cidade, a tal da bananinha ouro, para quem não conhecia. E hoje a subida da serra se tornou o inverso, ela vai ali pelo novo contorno, pegando toda aquela margem ali, até subir ali para dentro da Fazenda Serra Mar. É um pedido, não é nem um pedido de explicação, mas é um pedido que o Fernando Luz leve, né, aos diretores, né, às pessoas que comandam lá em cima a concessionária. Por que não se criar um espaço, né, novamente, até porque é uma briga de vereadores até, né, na época, para esses bananeiros. O pessoal comprar essa bananinha, que é praticamente um patrimônio cultural da nossa cidade, e não se tem mais. Então fica aí o nosso pedido, através do jornal Repórter Online, e não é nem uma cobrança, é um pedido que você leve isso lá aos diretores da concessionária. É legal a gente falar sobre isso, Cui, assim, não tenho tanto essa história, comentei, sou recente aqui na região, mas vou fazer uma similaridade com o que eu já vivi em outros estados, né? Eu sou da região do Paraná, e também lá tinha muito comum o comércio de pinhão. Então você andar nas rodovias lá e você ter o famoso pinhão, né? Enfim, então também há muito tempo. E aí você entra numa concessionária, o que é concessionária? Né? Concessão, o público para o privado durante um determinado tempo. Então você tem o DR, você tem a Artesp, e num contrato de concessão você tem que fazer todo o controle de acessos e tirar essas questões que não estão regularizadas. Então, eu acredito que tenha ocorrido um movimento similar a esse, realmente, né, de reintegração de posse, de retirada, de acesso, né, de todo esse controle. Afinal, já desde o acostamento, né, a gente fala que o acostamento é somente parada emergencial. Você acredita que nessa semana, hoje, terça-feira, foi na madrugada de ontem, teve um usuário que acabou parando no acostamento, eu acho que queria fazer a necessidade fisiológica, acabou pulando a barreira e acabou caindo, né, no local ali que... então, assim, perigo, né? É um perigo. Então, assim, a gente não quer que o usuário utilize o acostamento, que não tem um acesso de desacelerar e acelerar de forma segura. E o Cui foi feliz quando ele falou assim, criar realmente um espaço. Eu acho que esse é o caminho, né? De criar um espaço para que você entre de uma forma segura, que você consiga estacionar o seu veículo, e a gente fala do veículo de pequeno porte, um veículo de grande porte, afinal vão ter caminhoneiros, de repente, que tem interesse de parar, então não é qualquer local que a gente consegue fazer. De que forma que isso é viabilizado? A concessionária ela não é travada, não é imutável, né? Afinal são 30 anos de contrato, a gente vai até no mínimo 2045, tem que existir um movimento político, tem que existir realmente, começa dessa forma, né? Os vereadores, enfim, busca a prefeitura, desenha um projeto, onde que a gente queria colocar, né? Traz isso para a concessionária leva para o poder concedente e é assim que funciona os primeiros contatos. Como tem, por exemplo, alguns que vendem a famosa pamonha, né? E eles acabam se organizando, né? Então seria nesse sentido. O Fernando foi muito feliz quando ele falou do pinhão, né? Eu mesmo, quando estive naquela região, você compra o pinhão, vem lá, Cássio, num saquinho, todo quentinho, né? Você vem comendo, isso é muito legal. E aí quando eu falo para você da tradicional bananinha, hoje nós não temos nem plantação de banana em Caraguá. Mas Caraguá já foi a terra da banana, aliás, exportavam-se banana pelo rio Juqueriqueri, que saía da fazenda Serra Mar, que era a fazenda dos ingleses. Então, para nós que somos caiçaras, né, lembramos de bons momentos em que Caraguá viveu, inclusive para você, Fernando, antes da polícia rodoviária, para quem subia a serra na Serra Antiga, lado direito era todinho de barracas de vendendo banana aos finais de semana e muita gente comprava. Então eu falo para você, não é nenhuma cobrança, é um pedido e como você fala, de uma forma ordeira, de uma forma toda regulatória, criar-se talvez um espaço, né, para voltar realmente esses bananeiros que criavam suas famílias ali, sustentavam suas famílias com a tradicional bananinha ouro, Cássio. Tem gente que comia até com casca, Cássio. 8h19, estamos conversando aqui com o gerente de operações da concessionária Tamoios, Fernando Luz. Fernando, a gente vai entrar em um período de muita chuva, né? O período verão é aquele sol a pino durante a tarde e à noite aquelas pancadas de chuva. E a gente sabe que tem aqueles protocolos em relação a chuvas, principalmente no trecho da Serra Antiga. Eles prevalecem se você tiver aquele acumulado, há uma interdição, como é que vai funcionar? Então, nós temos um contato muito próximo, né, inclusive do CEMADEM, né, que é um centro de meteorologia localizado lá em São José dos Campos. Eu tive o prazer de conhecer, interagir com o pessoal, estreitar um pouco esse relacionamento. Afinal,
não se tem um ponto, né, uma estação meteorológica exatamente na serra, né? O que se tem são recursos da concessionária. Hoje a gente tem 5 estações pluviométricas instaladas no nosso contrato de concessão, que a gente detém esses dados, inclusive nós é que estamos compartilhando esses dados com o CEMADEM. E sim, existe um protocolo, né, um acúmulo. Esse protocolo hoje ele é desenhado mais ou menos da seguinte forma, né, em 72 horas, né, nos últimos 3 dias, 100 milímetros, e a gente toma uma decisão junto com a Defesa Civil, junto com as outras instituições. A gente tem um grupo multidisciplinar que acaba tomando essas decisões aí, se fecha, não fecha, quanto tempo mantém fechado. Esse ano foram 2 bloqueios, lembro bem logo no meu início aqui, né, já de batizado lá em abril, né, dia 4 de abril, a gente fechou, e teve um outro período agora, na segunda semana de outubro também fechou. Ano passado, 2024, teve mais fechamentos, foi um ano mais chuvoso do que esse. Verão pela frente, o que a gente ouve falar, o que a gente tem de dados, pelo menos tende a ser um verão um tanto chuvoso, mas basta uma concentração para que exista essa oportunidade de fechar. Oportunidade por que eu digo? Existe uma dúvida, né, Cássio, e o pessoal fala, poxa, foram feitos tantos investimentos, está aí uma rodovia nova, túneis, e ainda existe a necessidade de fechar a serra por questões de chuva. Então, todas as contenções, todas as barreiras, a gente fala de barreira, tem aquele talude de corte, que a gente olha para cima, é o morro, e tem coisas que a gente não enxerga, que é o talude de aterro, que a gente olha para baixo, ou às vezes a rodovia está passando em cima. Então, todas essas tratativas foram feitas dentro do contrato de concessão, mas é impossível você concretar a serra inteira. É impossível ambientalmente e financeiramente, você não consegue tratar a montanha, né? Então, é exatamente essa condição. Então, existe um solo que tem uma condição especial e que existe, sim, um risco de escorregamento. Toda vez que a gente fecha nesses protocolos, a gente vistoria e constata que lá em abril, por exemplo, teve um escorregamento na faixa da esquerda, a faixa rápida, que a gente teve que tratar. Ficou um período ali que a gente teve que cortar a pista e restabelecer por causa de um escorregamento. E muitos usuários não vão enxergar isso porque está para o lado de baixo. Sim. Em outubro, teve algumas rochas que desceram. Então, voltando àquilo que eu comentei, quando que a segurança aparece? Quando ela falha. Imagine se a gente mantém a rodovia aberta, acontece alguma coisa. Então, a gente fecha, não aconteceu nada, ninguém vê, está tudo certo. Mas existe sim o risco, então o protocolo ele é integrado. Vou falar de um assunto, Fernando, que acho que é uma dor de cabeça para vocês, e até a gente tem visto que vocês têm feito operações junto com as forças de segurança, até Polícia Civil envolvida na questão de furtos de fios de cobre aí ao longo da rodovia. Como é que está essa questão? As operações continuam? Vocês já conseguiram identificar aí esses bandidos? Como é que estão essas investigações e esse trabalho aí de fiscalização? Eu acho que mais uma vez fortalecendo, né, a nossa parceria com o policiamento rodoviário. Então, a concessionária ela tem o problema nas mãos, às vezes, que é essa questão, né, do furto, a inoperância de um equipamento ou outro, e a gente faz a parceria com o policiamento rodoviário, policiamento civil, né? Então, eu acho que foi uma operação de sucesso, né? Então, os delegados locais aqui, o André em São Sebastião, o Rodolfo aqui, o Dr. Rodolfo Augusto. Então, muito atuante. Então, um abraço aí para os colegas que nos apoiaram, juntamente com a operadora de telefonia, né? A gente fez aí, também estava com essa mesma dor que a gente, né? Então, o que foi feito basicamente é identificar, a gente tem a gente chama de hot points, né? Os pontos quentes ali onde há uma incidência maior de furtos. Hoje a concessionária ela tem uma equipe de vigilância patrimonial que roda 24 horas por dia, né, de moto, de carro, e recentemente a gente está fazendo um projeto piloto aí com operação de drone, 24 horas com câmera térmica, que então a intervenção vem do céu, né? Você às vezes de repente está chegando a polícia ali e você não sabe da onde que é o drone que está sobrevoando, que tem uma câmera térmica e que vê você, né? Vê o infrator ali atrás da barreira,
cortando, picotando um fio, e aí ele entra na mata e a gente consegue acompanhar, enfim, consegue direcionar e ser mais assertivo. Então, foram feitas visitas aí em Ferro Velho, né, que é o ponto de receptação de maior parte, né? Veículos volantes também, teve uma Kombi que foi apreendida pelo policiamento aí, com vários fios de cobre, enfim, então a gente consegue detectar que o equipamento é nosso, que o fio é nosso, ou da operadora de telefonia, então acho que foi uma operação de sucesso, mas é bom a gente ficar atento. O que vocês poderiam falar? O que causa de prejuízo, né, esses furtos aí de fios? A iluminação da rodovia e em termos financeiros, por exemplo? Perfeito, a sua leitura está certa, Cássio. A gente opera esse sistema aí, né, as telecomunicações por fibra ótica de modo geral. Existe um sistema de redundância por rádio também em alguns tipos de serviço. Então, mas cortou o fio de energia, não tem o que fazer. Então, às vezes uma câmera, às vezes um poste de iluminação realmente vai ficar desabastecido, aquela região ali vai ficar inoperante e a gente tem que correr para fazer essa operação. Então, quem paga tudo isso somos nós, de forma geral, sociedade, usuários, e a gente acaba ficando sem esse recurso. O túnel, pode ser que eu tenha que fechar o túnel, isso é crítico, por falta, por um vandalismo, né, um furto de algum cabo, alguma coisa nesse sentido. Então imagina a gente, 10 mil usuários aí na fila, e eu ter que fechar o túnel. O túnel não tem nada aqui, mas eu estou sem câmera, ou eu estou sem alguma coisa, porque infelizmente sistema de segurança, como é que eu vou, se um carro pegar fogo lá, falei para você agora, o nosso sistema detecta rapidamente. Existe tudo uma comunicação. Sim. Então esse é o prejuízo. Financeiramente ele é bastante impactante para a concessionária também, afinal os contornos eles começaram depois, né? A concessionária começa em 2015, os contornos foram concluídos aí 23, 24, né? Tá dando um ano de inauguração agora do contorno sul. E o rombo realmente ele é bastante preocupante, mas felizmente com essas ações aí a gente já vem tendo bastante resultado. Muita gente foi presa, muita gente foi autuada e está tendo bom resultado. Uma pergunta de um ouvinte pelo WhatsApp, ele diz assim, em relação ao Free Flow, caso seja atribuição da concessionária, eu estou com 2 notificações de não pagamento referente à passagem nesse pedágio. Porém, minha moto está cadastrada no referido sistema de cobrança Free Flow. Constam cobranças, passadas e cobranças de outras vezes, mas essas 2 eu fui notificado. Como proceder? Quer dizer que, tipo assim, tem 2 vezes que ele passou, foi notificado, porque ele vem aquela notificação via, né, cadastro da placa do veículo, e outras 2 não foi. Né? Eu acho que deve ter vindo a multa. Como ele deve proceder? Hoje o usuário, né, para quem se desloca, então, onde está o Free Flow? É importante a gente falar da localização. Quem desce a serra, quem está aqui usando o contorno e se dirige a São Sebastião, né, no quilômetro 3,5, vai ter o Free Flow, que é o pedágio eletrônico, né, hoje chamado de Siga Fácil aí pelo governo do estado. Então, o usuário ele não tem aquela tradicional cabine, então ele passa, os equipamentos fazem a leitura do tagzinho, né, os carros, os caminhões, os ônibus, os veículos que têm o tag, não precisa fazer nada, se tem crédito, porque existe a modalidade de pré-pago, né, ou pós-pago, enfim, então aquele que já tem crédito tem o tag, ele vai cobrar essa tarifa automaticamente. Motocicleta que não vai ter esse tag ainda, ou para quem realmente não tem, basicamente você pode se antecipar e baixar o aplicativo Tamoios Free Flow. Então entra na loja de aplicativos, Tamoios Free Flow, vai baixar o aplicativo, vai fazer o seu cadastro, vai colocar a placa do seu veículo, pode colocar crédito lá, já deixar um crédito, e aí você vai passando essas passagens, elas vão debitando desse crédito. Não quero colocar crédito, vai fazer o pós-pago, você tem 30 dias para fazer o pagamento dessa passagem, né, do momento que ele passa. Então, se hoje é dia 16, então tem lá dia 16 de janeiro para fazer o pagamento. Tem algum problema, como é que eu faço? 0800 545 0000, telefone do 0800, a ouvidoria, né, passa a sua necessidade, vai abrir uma ouvidoria, a gente vai rastrear o processo e vai tratar pontualmente se ali, vai investigar o que aconteceu. Se de repente não tinha crédito no tag, se de repente
algum caractere da placa não estava muito bem pintado, alguma coisa ali, né? Às vezes existe uma deficiência nesse sentido, então são vários pontos que tem que ser olhado individualmente. Mas o canal é ligar no 0800, conversar com a nossa ouvidoria e a gente olha cada caso. Vocês estão tendo muita inadimplência por causa disso? A inadimplência ela reduziu bastante, Cássio. Então, assim, no começo da operação lá, ela foi bem maior, ela foi na casa de 9%. Hoje a gente está quase que na metade desse número, né? Um pouco mais de 5%. Mas é uma questão aí cultural, uma questão de desenvolvimento. Afinal, o Siga Fácil, esse pedágio eletrônico, ele é uma modalidade nova no nosso país, né? Então, muitas rodovias hoje já adotam esse novo modelo. Eu digo que hoje é difícil você entrar com uma concessão nova ou renovar um contrato de concessão e você desenhar a construção de cabines. Hoje, no meu ponto de vista, já com quase 20 anos de rodovias, eu acho um tanto difícil ver construções de cabines físicas. Então, a tendência é realmente que você adote esse modelo, né? No modelo estadual, no modelo federal, já está caminhando para... A gente até observa que acaba gerando um congestionamento, né? Por exemplo, assim, você vê ali, principalmente o sistema Anchieta Imigrantes, né? Você observa aquele mundaréu de carros à espera para passar ali no pedágio. O Free Flow é uma tecnologia que ajuda... Fluxo livre, exato. Né? Nesse sentido. Fernando, a gente está chegando aqui ao final do nosso jornal, mas tem duas coisas que eu gostaria de comentar com você. Sobre a questão da duplicação da SP55, né? Inclusive, está rodando aí um vídeo sobre o projeto dessa duplicação. A concessionária, ela faz parte da elaboração desse projeto executivo? Como que está isso? Como estão as tratativas aí com o governo do estado de São Paulo? A concessionária, ela faz parte, sim. Como que aconteceu? Então, a concessionária ela foi contratada, né, para fazer o projeto dessa duplicação, contratado pelo Estado, né, ou seja, o Estado sinalizou, tem o desejo de duplicar essa região, né, basicamente hoje a gente está falando de pouquinho mais de 44 quilômetros, de Caraguá até Ubatuba, a região lá de Praia Grande, na interseção, no trecho, né, da Rio Santos, né? Então, que já começa lá o Grupo Motivo. Então, contratou-se o projeto, o concessionário desenhou, foram feitas várias trocas, várias entregas, a concessionária produziu o vídeo, entregou esse vídeo, é um vídeo de propriedade do governo, então, que já começou a circular, e o vídeo é real, de fato, enfim, então o projeto está maravilhoso, o projeto está lindo, eu acho que é benefício para toda a região, é desenvolvimento, é segurança viária, que eu acho que é o principal, e quando a gente fala de segurança viária, a gente fala de vidas, né? Vamos lembrar da concessionária Tamoios no trecho principal. Antes de 2015, haviam 18 mortes, por exemplo. No primeiro ano já, esse número, claro que o desejo da concessionária, do policiamento, de todo mundo que trabalha com segurança viária, é 0. Mas caiu para 2 fatalidades. Então, 94% de redução no número de fatalidades, fora a redução nos acidentes graves e outras vítimas. Então, é a expectativa que a gente tem para esse segmento. Então, existe, a gente olha as estatísticas, atropelamentos, muito desejo de cruzar a rodovia, colisões frontais, né? O trecho de pista simples, ele acaba proporcionando isso. E quando você duplica, você elimina exatamente esse principal acidente, que são as colisões frontais. E terão, nesse projeto, dezenas de passarelas, eu digo dezena porque no mínimo são aí mais de 20 passarelas, passagens inferiores, viadutos, acesso às praias, retornos, então iluminação, ciclovia. Então o projeto realmente está maravilhoso, com muito desenvolvimento, oportunidade, emprego para a região. Então está todo mundo na expectativa aí de um retorno do governo quanto a esse projeto. Aliás, Fernando, dá os parabéns à concessionária Tamoios, né? Porque, como eu falo, tenho muito orgulho de falar que sou caiçara, eu nasci aqui, minha família toda daqui, mas, Cássio, você lembra bem o tanto de acidentes que tinham nessa serra antiga, porque era mão dupla, também depois, também lá no Planalto, também. Se a gente fosse hoje estar com esse jornal, com essa mão dupla, Cássio, eu tenho certeza que todo dia seria noticiários de mortes, acidentes, colisões,
e geralmente colisões frontais, né? Ainda mais à noite, né? Neblina, causavam muitos acidentes, Fernando, e a gente perdeu aí, não foi dezenas, centenas de familiares, né? Aí, arrebentados, né? Ainda contando aí quando um familiar foi a óbito aí nesses acidentes. Você lembra até, Cuiu, anos atrás a gente teve acidente com estudantes universitários, né? Sim. Ônibus que tombaram na serra, enfim. O número de acidentes diminuiu bastante, né, Fernando? Perfeito. Como eu havia falado, praticamente a nossa região aqui ficou um período, no ano de 2017, 18 meses sem ter nenhuma fatalidade. E eu aí, como falei, quase 20 anos de concessão, nunca vi isso em nenhuma outra região. Estou na minha 5ª concessionária. Então, o projeto realmente, a rodovia dos Tamoios, ela já tem uma velocidade um pouco mais reduzida, é fato, mas, de fato, muitos elementos de proteção, barreira, tela antifuscante, né, de ponta a ponta, que inibe a travessia do pedestre, então iluminação. Nós temos mais de 1000 câmeras na nossa rodovia, né, que faz todo esse suporte, esse atendimento rápido ao usuário. Então, realmente é uma grande mudança para todo mundo que circula e mora na região. Pergunta, Cássio. Radares, né? Realmente eu costumo falar de radares. Havia uma programação da concessionária, né? Hoje nós temos diversos radares na serra, na descida da serra, para quem vem aí, né, do vale para o litoral. Nós temos hoje diversos radares, se não me engano, a 40 km por hora seria a velocidade média naquele ponto. E aí comentava-se até, inclusive o capitão Birreiro, comentava-se de fazer ponto a ponto, ou seja, a velocidade média de ponto a ponto. Já está em operação, vai estar em operação, né? Porque o cidadão ele já sabe onde está o radar. Ele dá aquela diminuída, passa ali a 35, 30. Dali em diante ele chega até a 100 km por hora, 120, como foi falado em minha entrevista com o capitão. Já está esse ponto a ponto, ainda não está em operação? Vai estar em operação? Como é que está isso aí? Hoje está pronto, a gente chama isso de POC, né? Uma prova de conceito, começa por aí basicamente, né? Você bem falou, né? Hoje o radar ele multa de forma pontual, então a gente tem alguns equipamentos, né, instalados, a operação desses equipamentos, a manutenção deles, a disponibilização dos dados é por parte da concessionária, quem emite a autuação é o DR, né? Então a gente não tem, a concessionária não tem o poder de atuação, mas ele é feito pontual. O usuário acaba passando daquele ponto de controle de velocidade e na outra curva que não tem controlador ele acaba se acidentando. Então a gente vê uma concentração muito grande de acidentes ainda na serra, por mais que tenha equipamentos, mas são nas curvas que não tem os controladores de velocidade. Por isso nasce a ideia da velocidade média. Então hoje a gente está com esse projeto piloto em um trecho de 7 km ali da serra, que você vai ter basicamente a entrada e a saída do veículo. Não existe nenhum ponto de fuga ali, alguma Sim. coisa, então é óbvio que ele vai fazer a descida e a gente já tem alguns números. Pasmem, né? A maior parte, a gente chama de 85% dos veículos, passam a quase o dobro da velocidade, 77 km por hora. Aí você fala 77 km por hora pode ser pouco, mas eu estou falando de um trecho que é de 40 km por hora, então é quase o dobro. Então é a mesma coisa que eu falasse de um trecho de 100, a pessoa está passando a 190. Então, ali, quais são os próximos passos? Hoje, pela legislação, ainda não se pode autuar por velocidade média, mas o policiamento aqui na descida da serra já tem acesso a essas imagens, né, esse controle, pode sim fazer uma abordagem, uma orientação ao usuário e esse projeto ele é piloto no sentido de estamos prontos, tecnologia existe, assim que de forma resolutiva for solucionado, a gente já tem condição de entrar em operação. A gente está falando em segurança, né? E hoje quem pega a rodovia do Tamoios, sobre a concessão da Tamoios, a concessionária, temos ali 80 km por hora. Isso já foi discutido com o governador, com prefeitos de cidades. Nós temos hoje uma via duplicada maravilhosa a 80 km por hora. Quando você vai chegar em São José, passa-se a 100. Não chegou a hora de voltar essa discussão, Fernando? Muita gente fala disso, né? Fala. Exato. Então, a gente tem realmente o sentimento, né, que em alguns trechos, especialmente do Planalto, né, você consegue adquirir um pouco mais de velocidade. Existem os controladores nesse trecho aí de 80. Né? O fato é que hoje, se a gente for olhar em hierarquia, né, viária, você tem o DR, e depois você tem a Artesp, e nós prestamos um serviço nesse sentido, né? Então,
talvez algum tipo de movimento nessas cadeiras mais altas para que isso possa ser reanalisado. O fato é que é por projeto, né? Uma rodovia, existe um engenheiro, existe um responsável que desenhou isso e que colocou a velocidade de projeto é 80 km por hora, então respeite essa velocidade. Região de serra a gente fala ainda uma velocidade ainda mais reduzida e de fato a gente vê uma necessidade, afinal são curvas, né? E no trecho de Serra Nova você vê já 80 km por hora e é uma delícia você subir a serra, né? Muito rápido, então aí já numa proposta diferente. Mas tem que fazer o movimento em algumas cadeiras aí para que possa ser revisto. Na verdade, nunca o motorista vai ficar satisfeito, né, Cássio? Sim. Ele vai subir a 80, quando ele chega na Carvalho Pinto, ele já vai a 120, que é a velocidade da rodovia. Aí ele vai querer 150. Ele vai querer 150. Quando ele chega na Marginal Tietê, é 90, né? Então, assim, nunca vai ficar satisfeito. Mas, é claro, a gente respeite a sinalização, respeite a velocidade. E até porque falamos de uma concessionária, de uma concessão, né, que hoje está aí 100%, a gente que sobe e desce frequentemente, né, só parabenizar todo o trabalho de limpeza, inclusive, né, a gente vê toda aquela equipe fazendo limpeza, lavando as grades, todo um cuidado com a rodovia, cuidado de pintura, né, quando se vê algum buraquinho que se tem já está arrumado, então é uma concessão que deu certo e a gente tem que agradecer. Quando se paga um pedágio, Cássio, uma rodovia que deu certo, está dando certo, através de uma concessionária, né, que faz um trabalho maravilhoso, aí dá gosto de você andar, né, Cássio? Principalmente, por exemplo, você vai para o interior de São Paulo, tem Castelo Branco, por exemplo, você tem uma rodovia, né, que tem trechos ali que é tapete, mas tem pedágio, né? Então, mas assim, se vem o retorno, aí o usuário acaba não reclamando tanto. Para a gente finalizar, Fernando, a chegada do contorno sul, ali próximo ao Porto de São Sebastião, né, a gente teve algumas discussões sobre o trânsito travar ali, principalmente quando você tem uma fila da balsa grande. Como é que está a readequação? A gente sabe até, acho que foi até comentado por vocês, que vocês pegaram um projeto que estava meio que pronto, né? E agora vão ter que fazer essas readequações. Como é que está isso? Perfeito. Então, originalmente no contrato, né, essa era uma obra que não seria feita diretamente pela concessionária, ela foi incorporada ao contrato. O projeto realmente já existia, então, de forma de desenho, de espaço, de geometria. Então, basicamente, eu te digo que a concessionária executou o projeto que estava pronto para ser feito. Recentemente foi incorporado ao contrato a alça de acesso, né, uma obra de arte ali, uma obra de mais de 50 milhões, né, para acesso ao porto. Então, quem chega ao porto hoje já acessa diretamente ao porto, né, os caminhoneiros, e agora está sendo feita uma alça de saída. Essa alça de saída, qual é o benefício dela? O caminhoneiro ele não vai pegar mais o município ali, vinha, né, pelo posto de combustível, vinha ali pela rodoviária, acessar a avenida, então ele tende a desonerar aquele fluxo ali, né, e aí tende a melhorar um pouco essa questão. Então, essa obra tem um cronograma aí para março, inclusive, né, aproveitar o espaço de vocês aí, né, uma grande audiência. Amanhã, no período da noite, de quarta para quinta, das 22 às 6, vai ter um controle de fluxo ali naquela região. Sim. Quer dizer que o usuário não vai poder passar? Não. Ele vai passar, vai ser feito um desvio, então quem está chegando na cidade, ao invés de descer, ela vai dar a volta ali para sentido Maresias, né, vai fazer o retorno e vai conseguir acessar o setor de trânsito, e a nossa equipe vai estar, juntamente com o policiamento, vai estar sinalizando. É uma obra necessária, a gente vai lançar as vigas e vai ter esse controle. Operacionalmente, nos dias mais intensos, a concessionária vai estar com equipes ali apoiando, fazendo sinalização de final de fila, direcionando o tráfego, e a gente, como eu havia comentado, tem já esse bate-papo, esse estreitamento com o setor de trânsito, com o pessoal da balsa, né, para tentar fazer da melhor forma possível. Mas a gente sabe que é igual chuva, é igual drenagem, né? Você vai ter uma chuva de gente, né, uma tubulação pequena lá. Sim. E se tiver, sim, deve ter algum congestionamento. É igual travessia de balsa, colocar 10 embarcações vai ter fila do Exatamente. Fernando, a gente agradece demais a sua participação. Obrigado. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Estamos à disposição, afinal, né, a gente tem aí algumas informações que a concessionária passa, principalmente em relação à utilidade pública, que são importantes para a população. Estamos à inteira disposição. Canal de comunicação, posso deixar? Lógico, deve. Então, 0800 545 0000, né, nosso telefone de emergência, Wi-Fi na rodovia.
@tamoio099, tanto no X, né, lá no antigo Twitter, quanto no Instagram. Acho que é uma plataforma bastante difundida. A gente sempre está colocando lá informação, previsão de fluxo, né, como é que tá as nossas rodovias. E baixar o aplicativo Tamoios Free Flow. Lá você vai ter câmera, você vai ter uma rádio web também lá com as informações da rodovia, o Free Flow. Então todas as informações estão lá. Muito obrigado pelo espaço, Cássio, Cuil. Bom dia a todos. Agradecer também o pessoal da assessoria de imprensa da concessionária Tamoios, sempre solícitos, nos respondem rápido. Parabéns aí ao trabalho de vocês. A Marina está aqui com a gente. Grande abraço para toda a equipe lá. Fernando Cuil, vamos embora? Vamos embora. Quero deixar meu abraço, primeiramente, ao Fernando Luz, que deu essa entrevista maravilhosa, bem esclarecedora. A Marina também está acompanhando também a entrevista. Quero deixar um abraço a Cássio, ao China, ex-vereador, hoje suplente de vereador aqui em Caraguatatuba. E para aqueles brigões lá de Ilhabela, daquele futebol, a Cássio, daquela, né, infelizmente, aquele caso, aquela briga generalizada, eu falei que ia trazer a mensagem da família China, do grande compadre, né, do meu pai, China, que já se foi, da família China, toda a família China. Então vem aqui a Cássio. Lembra? Eu falei para você, tinha uma frase escrita lá no CEMUG. Não sei se está lá ainda, se não estiver, tem que voltar. Então fica a frase. Mais importante do que a vitória é saber reconhecer a derrota. É isso. Fica esse recado para vocês aí de Ilhabela. Olha bem, novamente, mais importante do que a vitória é saber reconhecer a derrota. Assinado China. Bom, tá aí. Vamos encerrar essa edição do Repórter Online Litoral. Ó, tem imagens aqui rapidinho das câmeras da concessionária Tamoios. Esse é o quilômetro 47. O trânsito está tranquilo para quem segue viagem em direção a São José dos Campos, como também ao Litoral Norte. Vamos às câmeras do DR. Essa é a câmera de Ubatuba, quilômetro 55, da SP-55, né? A famosa Rio Santos, no sentido Caraguá. Vamos a outro ponto aqui da SP-55, já no trecho ali próximo ao Porto Novo, sentido Ubatuba, né? Ali próximo à subprefeitura do Porto Novo, quilômetro 110,8. Vamos saber da travessia de balsa? Agora a travessia de balsa com 8 embarcações. Será que tem 8 embarcações? É a nossa dúvida, né? Movimento maior para quem segue em direção à Ilhabela. Olha, movimento intenso aí de veículos e também de caminhões. Tempo de espera em ambos os sentidos é de 30 minutos. Com essas informações encerramos esta edição do Repórter Online Litoral. Mas antes vamos com imagens de Cláudio Gomes. Primeiro ali da praia do Aruã e também ali das imagens aéreas da região central de Caraguatatuba. Agora são 8 horas e 47 minutos. Com essas lindas imagens de Cláudio Gomes, encerramos então essa edição do Repórter Online Litoral. Quer rever todas as reportagens? É só acompanhar pelo Instagram e Facebook, e também você pode acessar pelo YouTube. Se inscreve lá no nosso canal, ative o sininho, até para você receber a notificação assim que o jornal começar. Outras informações, acesse repórteronlinelitoral.com.br. Praia do Aruã, 8h47. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nosso encontro é amanhã a partir das 7 da manhã. Ótimo dia a todos e até lá. Tchau!